Olá, boa noite, minhas queridas, tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa live de hoje do evento Seja Você a Mulher da Sua Vida. Hoje é um dia muito especial, é o dia de comemorar o nosso dia. Hoje é dia 8 de março, um dia muito contraditório, mas enfim, eu decidi comemorar a minha vida, comemorar a vida de tantas mulheres guerreiras que eu conheço, tantas que lutam todos os dias, que acordam cedo, que dão conta de tudo, entre aspas, né? Mas estamos aí, sempre correndo atrás para poder dar conta, pelo menos, de uma grande parte aí das nossas batalhas. Hoje eu tenho um encontro muito gostoso, muito especial para falar de um assunto que eu adoro, que é a maternidade, mas com um olhar para a carreira. A maternidade e a carreira. Será que dá para conciliar? Será que dá para ser feliz? Será que a gente tem dúvidas? Será que a gente tem sentimentos confusos? O que acontece quando a gente se torna mãe e o que a gente pensa com relação à nossa carreira? Eu vou falar hoje com a Érica e aí eu vou colocar a Érica para vocês conhecerem. Érica tá por aí? A Érica chegar. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cíntia. Que prazer estar aqui nesse dia tão especial falando com vocês. Com certeza o prazer é meu, Érica. Érica, antes dela se apresentar, quero contar uma coisa muito especial sobre a Érica. Ela acompanhou um dos momentos mais importantes da minha vida, né, Érica? Sim, sim, Desde a verdade. descoberta da gestação, quando eu soube que estava grávida, até a gravidez e todos os seus percalços, né? O Sim. nascimento da minha filha, o problema que eu tive de saúde depois, a volta ao trabalho, o meu desligamento, pós-retorno ao trabalho, tudo o que diz respeito a esse momento turbulento aí da maternidade, a Érica acompanhou, né? Isso é Por isso que eu não verdade. poderia deixar de chamar você. Olha, Cíntia, confesso para você, até mesmo antes de eu me apresentar, que quando nós tivemos a nossa primeira conversa e você me disse que o tema era este, a gente estava entrando aí num consenso, eu pensei, carreira profissional versus maternidade. Será que dá mesmo para ser feliz? Porque se a gente olha para todo esse contexto, a gente faz algumas reflexões. A gente, enquanto mãe, enquanto profissional, confesso que eu fiquei bem reflexiva. E aí eu falei, nada melhor do que contar a minha experiência, mãe de dois, e principalmente atuando aí nessa área de gestão de carreira. Amei o convite, você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Fiquei muito feliz mesmo de poder estar nessa noite tão especial. Feliz Dia das Mulheres para todas que nos assistem nessa live. E vamos falar sobre esse assunto que é tão complexo. Vamos sim, muito obrigada. De coração, pode ter certeza que eu também sou sua fã. Não estou rasgando aqui a fantasia, porque eu sei que você sabe aí de tudo que a gente já vivenciou juntas, né? Sim, sim. Até para poder entrar no assunto, deixa eu primeiro me apresentar, porque eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que eu ainda não as conheço pessoalmente. Eu sou a Érica Ferrarese, eu sou mãe de dois, a Mari, de 7 anos, e agora veio o Rafa, que tem 1 ano. Então eu estou naquela fase totalmente frenética. É uma diferença grande de idades, e eu tenho uma menina e um menino. A diferença de gênero também é grande e de comportamentos. Eu sou formada em recursos humanos, fiz também pedagogia e análise de sistemas, trabalhei por 15 anos em grandes empresas na área de desenvolvimento humano e organizacional, o famoso RH. Foi onde eu tive o prazer de
trabalhar sobre a gestão da Cíntia, que foi excelente, um grande aprendizado. Desde que a Mariana nasceu, há 7 anos atrás, eu virei uma chavinha. E aí eu decidi que era o momento de empreender. Sempre foi um sonho, uma paixão. E aí foi o momento em que eu decidi trabalhar com gestão de carreira. E aí quando eu falo para as pessoas, eu sou uma especialista em gestão de carreira, todo mundo fala, mas o que é isso? Como é que funciona essa questão aí de gestão de carreira? Bicho é esse? Que bicho é esse? As pessoas falam assim, mas o que faz essa pessoa? Ela trabalha com RH? Ela não deixa de trabalhar com RH. No entanto, é com outro olhar. Eu estou do lado do candidato agora, né? Vamos dizer assim, porque eu passei por muitos anos fazendo processo seletivo e acompanhando aí os candidatos em diversas fases do processo seletivo. Agora é o momento em que eu estou auxiliando o meu cliente, que é o candidato. Então nós fazemos desde um currículo bem elaborado, com as palavras-chave, um perfil bem mais assertivo. Também trabalho o posicionamento estratégico deste cliente, desta mãe, na maioria das vezes, em relação ao LinkedIn. E também entramos numa vertente que vira meio que mito para as pessoas, que é a temida entrevista de emprego. E aí vem aquela pergunta que todo mundo fala, eu não suporto ouvir isso. O fale sobre você, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Essas perguntas normalmente são muito questionadas durante a entrevista. Então o que a gente faz? A gente faz todo um simulado para que eu prepare essa pessoa para na entrevista, mesmo nervoso, né? Porque a gente fica nervoso, é fato, né, Cíntia? A gente sabe que é um momento delicado. Mesmo você estando nervoso, você consiga aí responder de forma coerente. Então, o profissional de gestão de carreira nada mais faz do que isso. Nós temos as sessões de coach, principalmente voltado para a questão da carreira, mentoria, enfim, uma infinidade de outros serviços aí. Eu me encontrei no empreendedorismo, hoje até acontece de receber algumas propostas para voltar para empresas corporativas, mas hoje eu faço o que eu tenho paixão por fazer. E por isso que o resultado, que eu vejo um resultado muito positivo nisso. Então é aquilo, né? Mãe feliz, filho feliz. Sem dúvida, muito, muito legal isso que você comentou, né, Érica? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre o que um profissional de gestão de carreira faz e como ele pode ajudar, e será que ele pode ajudar? E aí a gente vai bater um papo justamente sobre como isso pode ajudar na maternidade, né? Que é uma fase aí que por si só já é bastante complexa, bastante desafiadora, né? Eu acho que é uma fase de muitas mudanças, né? Uhum. Aí tem todo um contexto por trás disso, se nós formos imaginar. Desde o momento em que você recebe o seu positivo lá, até antes disso, né, Cíntia? Quando a gente imagina, por exemplo, e agora? É o melhor momento para eu ter um filho? A gente se questiona muito sobre isso. Eu me fiz esses questionamentos na ocasião em que eu pensei em engravidar. Eu ouvi relatos do tipo, eu vou esperar ser promovida para eu poder engravidar. Aí eu vou estar com o meu objetivo profissional mais alinhado, aí eu posso, né, de fato, seguir aí numa gestação. Ou então, situações assim um pouco mais críticas. Atendi uma pessoa há um mês atrás, uma mulher, ela trouxe isso muito claro na fala. Ela estava procurando um processo de transição de carreira. E durante o processo nós conversamos e eu a questionei, mas por que você está buscando uma nova oportunidade? Hoje você tem um cargo adequado com a sua formação, você trabalha numa empresa onde você tem um certo status, né? O seu salário, ele está equivalente ao mercado, o que te faz olhar para o mercado buscando uma nova oportunidade. Ela falou, meu relógio biológico bateu, Érica, eu estou chegando, passando dos 30 e eu quero ser mãe. E na vida que eu levo hoje, isso não é possível. Ela falou, eu viajo constantemente, eu não tenho rede de apoio é fundamental, nós sabemos disso. Se você sabe disso melhor do que eu, né, Cíntia? Se você não tiver uma boa rede de apoio, mãe, irmã, te amo, porque senão você não consegue. A rede de apoio é fundamental neste momento. Então, as mulheres, elas entram numa dualidade muito grande. Eu quero muito ser mãe, mas eu também quero continuar sendo uma profissional. Eu quero continuar dando resultado, não quero comprometer o meu rendimento. Isso tudo faz com que a gente faça um planejamento.
Esse planejamento ele é até engraçado, né? Porque ele funciona muito bem na teoria. Ah, e Ah, como? E como? Só com os outros funciona. olha, eu posso dizer de experiência própria. A minha primeira filha, ela foi muito planejada, muito desejada, muito esperada. E as coisas saíram de acordo com o planejamento. Ótimo. Já na segunda gestação, foi feito o mesmo planejamento. Porém, não funcionou da mesma forma. E aí entram aquelas situações. Eu até ouvi de algumas mães, mas eu tenho o plano A, B e C. A gente está lidando com o ser humano e com situações de imprevisto. O meu filho nasceu de... Eu tive uma crise de pré-eclâmpsia, meu filho nasceu de 36 semanas e ficou aí por 20 dias na UTI neonatal. Então foi um período onde foi muito difícil, né? Eu nunca imaginei, gente, sério, que 20 gramas faria tanta diferença na minha vida. E por 20 gramas nós ficamos mais 2 dias no hospital. Então você começa a olhar tem um outro olhar, né? Eu falo que eu sou mãe neo e eu me sensibilizo demais com essa situação, porque só quem passou pela UTI neonatal com um bebê é que consegue olhar para este contexto com um nível de empatia maior. Então, o meu planejamento para esse projeto, para o segundo projeto, fugiu totalmente do escopo. Pois é. E O acho meu que isso, também, Érica. eu acho que isso O meu acontece com também. muitas mulheres, não é verdade? Exatamente. A minha filha foi sonhada, planejada. Eu já contei aqui para algumas pessoas, até o nome dela foi sonhado. Desde a minha adolescência, eu queria ter uma menina para dar esse nome, porque eu gostava da música. Você lembra disso? Lembro perfeitamente. E assim, foi tudo muito planejado, mas assim, na gravidez já tive imprevistos. Eu mudei de cidade, mudei de casa no meio da gravidez. A empresa mudou completamente. Eu saí de licença maternidade, era uma empresa, voltei, era outra. Com 15 dias de pós-parto, eu tive a trombose, fiquei de cama, quase tive uma embolia. Quer dizer, nada saiu como eu previa. Mas aprendi bastante, né? Eu falo que filho, acho que você pode concordar comigo e as mulheres que estão assistindo isso também. Filho é aprendizado. Eu acho que é um aprendizado assim intenso, no nível hard, como a gente fala, na verdade. Eu não sou aquela que levanta a bandeira e diz assim, olha, tenha filhos. Não, eu acho que é uma escolha, principalmente nos momentos atuais. Eu acho que você tem que escolher ser mãe, saber que a doação ela é gigantesca. Isso é muito grande, você abre mão de muita coisa. A gente depois até fala um pouquinho mais sobre essa questão de carreira, autoestima versus filho, porque eu acho que é um tema que permeia muitas mentes femininas. Então você abre mão de muita coisa, mesmo você estando muito bem alinhada no teu propósito, os imprevistos vão acontecer. Então é aquilo, você tem que querer muito, muito mesmo, porque imprevistos acontecem, né, Cíntia? Sim, imprevistos acontecem na nossa vida de uma forma geral. Sim. A nossa vida não é uma linha reta, é uma linha Uhum. sinuosa, é um caminho cheio de curvas. Sim, Então, na maternidade, isso se intensifica, né, Érica? Então, muito. assim, a gente precisa ter um certo jogo de cintura, e eu acredito que com a maternidade isso, né, Se vem afoga. na marra. Vem. E como vem, na verdade? Sim, sem Como dúvida. vem? Porque eu Legal. acho que você concorda comigo que existe uma certa romantização no quesito maternidade, não é verdade? Muito, muito mesmo. E eu acredito até que hoje em dia as coisas já estão mudando um pouco mais. A Sim. gente vê uma maternidade real sendo disseminada nas redes sociais, eu acho isso muito bacana. Mas ainda assim temos uma romantização, e aí entra aquele lance da expectativa versus realidade, né? Sim, é bem por aí mesmo. Por quê? Eu acho que é importante dizer, sua vida muda.
Muda completamente. Acho que você precisa... Primeiro que é assim, nasce um bebê e aí você recebe aquela descarga de hormônio. E aí você é 100% responsável, porque por mais que você tenha um marido ali do teu lado para te acompanhar, tem funções que é só a mãe. Você é 100% responsável pelaquela criança. Ela depende de você para tudo. Neste momento, eu brinco que a gente... Nem o corpo da gente, ele não está adequado nas primeiras semanas. Parece que a barriga de gestante, porque até que você está gestante, é uma coisa. Nasceu seu filho, aí é o momento de você olhar para aquela situação. Opa, virei mãe efetivamente agora. Agora, faço com isso. a minha doação é total. E é o que eu falo, não tem manual. Então você vai ouvir durante a sua gestação todas as suas amigas, as suas primas, as colegas de trabalho dizendo, olha, se tiver cólica, você faz isso. Olha, ele vai chorar à noite. Olha, vai ser assim, vai ser assado. No entanto, é muito diferente, porque cada bebê é de um jeito. Cada família tem ali a tua forma de lidar com aqueles sentimentos também. Você muda muito pós-maternidade, quando assim que o bebê nasce, as mudanças já acontecem, elas são físicas e principalmente emocionais. Você já não se encontra mais naquela Érica que era antes. Acho que é muito disso. A mudança mais drástica eu vou amamentar. As blusas que eu adorava usar, hoje eu já não posso usar mais, porque já não cabe mais na minha rotina atual, né? Na minha situação atual. Tem muito disso. O seu guarda-roupa muda, você precisa contar muito com a sua rede de apoio, muito mesmo, porque você precisa dormir, você precisa se alimentar, e tem horas que uma mãe mal consegue fazer isso. Com certeza. E se não passasse tudo isso que o puerpério já traz por si só, a mulher começa a pensar naquelas questões. E o que vai acontecer com o meu emprego? Perfeito. Eu volto, eu não volto? Chega a hora de retornar? Chega a hora da licença maternidade acabar? E aí, o que acontece? Eu posso falar por mim, né, Érica? Assim, foi um misto mesmo, um misto de questões, assim, de quero voltar, mas ao mesmo tempo não quero voltar. E aí a culpa, e onde eu vou deixar, porque eu não tinha o com quem, não tinha a rede de apoio, a única opção era berçário. Qual Sim. berçário que eu vou escolher? E aí vem, o que vai ser do meu emprego quando eu voltar? Olha, é bem por aí mesmo. Eu falo que não existe nenhuma escolha sem culpa, porque isso é frequente. Se a mulher opta por voltar a trabalhar, né, ela vai trabalhar, mas a gente sabe que o rendimento dela vai cair, ela já não consegue mais ser a mesma, até em função de todo o contexto. Independente de qualquer situação, você dorme menos, você tem um número maior de demandas para fazer. Então, no dia seguinte, o teu rendimento não é o mesmo. E o teu chefe vai te cobrar igualmente. Então, isso já é um ponto. Deixei meu bebê lá no berçário, vá no berçário, numa escola, com alguém que cuide, com a avó, seja com quem for, ele não está com você. Então, você vai estar o tempo todo pensando, será que está bem? Será que tomou leite? Que comeu a fruta? Começou a andar e eu não vi? Começou a falar e eu não vi? Então, tem todos aqueles sentimentos de culpa que permeiam essa fase da vida. Para outras mulheres, não vou voltar, decidir que quero ficar com meu bebê até fazer 1 ano. Eu falo que é uma conta emocional, viu, Cíntia? Porque esses dias uma cliente até me falou uma situação que foi muito clara. Falou, Érica, eu não voltei a trabalhar logo depois que meu bebê nasceu. Sabe por quê? Porque o salário que eu recebia na empresa mal dava para cobrir o valor integral da escola. Porque aí meu bebê tem que ficar integral. E uma criança nessa fase, a escola é mais cara, tem a questão da alimentação, tem uniforme. Ela falou, então o que eu ganhava na empresa onde eu estava, praticamente a cobrir o valor da escola e só. Então, para mim não fazia sentido naquele momento voltar para aquela empresa. E aí, se você for avaliar, faz sentido. Mas mesmo assim, ela também sentiu culpa, porque ela estava deixando um trabalho que ela gostava, onde ela se sentia parte de um time,
para poder cuidar de um bebê. E ficar full time com um bebê é complexo. Você está o dia todo sobre as demandas dessa criança, então é difícil. Sim, toda escolha tem uma renúncia, né? E Verdade, é aí vem muito a aí. culpa, que é o que você falou. Né? E aí ainda tem outras questões também que acontecem na primeira infância, né? Principalmente até o bebê tomar todas as vacinas, que são as viroses, que são as necessidades de saídas durante o trabalho. Né? Sim. Então, meu bebê não está bem, não pode ficar na creche, não pode ficar no berçário. E aí a mãe tem que falar com os gestores, explicar a situação, se ausentar do trabalho. Então, as coisas mudam drasticamente. A Muda. realidade muda completamente. Muda. E é assim, eu já ouvi dois relatos de mulheres que tinham um gestor na ocasião e foi falar com ele sobre a situação e ele meio que torceu o nariz sem entender, Uhum. porque ele não tinha esse contexto em casa. Ele era um rapaz solteiro, não tinha filhos, então ele ainda não vivenciava essa realidade. Também tive situações onde clientes me relataram que fizeram essa mesma colocação para uma gestora, mulher com filhos. E ela também não aceitou muito bem. Então existe aí uma falta de empatia com as mães. Eu falo que o mercado de trabalho ele é meio que cruel com as mães. Acredito que Sim, as mães sim. sofrem mais no mercado de trabalho neste quesito. Com certeza. Olha, a Gisela comentou aqui, hoje em dia a mulher tem que exercer vários papéis para ser aceita na sociedade. Minha maior dificuldade foi o emocional, voltar ao normal. Minha filha hoje tem 5 anos e agora que o emocional está voltando ao normal. Sem sombra de dúvida, né? Porque é o que a Érica falou. Eu acho que a vida muda, você muda, o teu Sim. corpo muda, a tua situação muda. E o que fazer, né? O que fazer com todos esses pratinhos que você tem para equilibrar e ainda assim lidar com o mercado de trabalho que está lá fora te esperando. O mercado não muda, quem muda é você. Cíntia, eu acho que você foi muito pertinente nessa colocação, porque eu tenho duas situações. Uma de uma cliente que me procurou há algum tempo e me falou assim, Érica, a gente começou a fazer o currículo dela porque ela ficou por 2 anos em casa e ela decidiu retornar ao mercado de trabalho. A primeira pergunta que ela me fez foi, como é que as empresas enxergam isso? Essa pausa que eu dei de 2 anos. Eles vão olhar no meu currículo, eles vão ver uma lacuna. Falei, então você tem que ser honesta, porque eu sou muito a favor de ser honesta nas entrevistas com o recrutador. É dizer, eu fiz uma pausa porque eu tive um bebê, agora é que eu me sinto mais confortável, estou voltando para o mercado de trabalho. Então eu acho que Uhum. é por aí mesmo. E aí nós conversamos aquele dia, ela foi embora. Daí alguns dias ela voltou com algumas colocações que eu achei assim extremamente pertinentes e ela até falou, olha, eu busquei na internet e eu achei algumas coisas que eu quero colocar no meu currículo. Eu falei, que ótimo, quais coisas você quer colocar? Deixa eu ver. Nisso ela colocou lá nas competências, porque ela quis dizer assim, mamãe desenvolve inúmeras competências, é fato. Ela falou assim, então eu vou colocar que nesse período de 2 anos, eu fiquei na empresa mãe do meu filho, colocou o nome do menino. Super bom. E aí ela colocou assim, olha, orientação para resultado. Negociação é o tempo todo. Ela falou, vai negociar com uma criança de 2 anos. Ele só tem 2 anos, mas ele já começa a negociar. E aí ela falou, inteligência emocional. Quem melhor que uma mãe para desenvolver essa habilidade de inteligência emocional? Ela falou, sem contar o planejamento financeiro que a gente tem que começar antes. Ela falou, são competências que, nesse tempo todo, nesses 2 anos, eu não deixei estagnado, eu desenvolvi. E eu quero colocar Legal. isso no meu currículo. Eu falei, e por que não? Ela falou, sem contar na questão da paciência. Porque a gente desenvolve um nível de resiliência, de paciência tão grande, que a gente acaba ficando muito mais forte. Eu sempre digo, uma mãe, ela fortalece demais o seu nicho de competências. Acho que isso é algo que cresce demais dentro de uma mãe, porque quando você não tem filhos, o seu nível de paciência ele é diferente. O seu nível de Com certeza. tolerância com tudo é diferente. Vindo um filho, tudo isso muda. Você consegue ser mais resiliente. Uhum.
Olha, Érica, isso que você falou é muito legal, porque assim, a gente está aqui falando das coisas complexas, das coisas difíceis, mas também tem um lado muito positivo, que é o que a gente consegue fazer, a tal da, né, de fazer um limão, ou melhor, fazer uma limonada, né? Com limão, Isso. fazer uma limonada, desculpa, confundi tudo. Mas Aham. assim, é você fazer muito com pouco, Uhum. é você ter foco, saber fazer escolhas de acordo com a sua prioridade. Quer dizer, muitas coisas a gente desenvolve, só que a autoconfiança da mulher, ela tá tão abalada que ela não vê isso. Ela Sim. só vê, né, o copo meio vazio, ela não vê tudo que ela pode desenvolver. É claro que a gente sabe de todas as complexidades e são muito particulares. Cada uma sabe, né, onde aperta o calo. Tem rede de apoio? Não tem? Tem uma empresa acolhedora? Não tem? Mas, de uma forma geral, tem muita coisa diferente nessa mulher, inclusive uma sensibilidade, né, Érica? Uma sensibilidade, uma inteligência emocional, que é o que você falou. É, Cíntia, de fato são competências que a gente é obrigado a desenvolver, se você for avaliar. Nós somos obrigadas a desenvolver esse tipo de competência porque é o que pede, é aquilo. Não tenho para quem perguntar. E se eu perguntar, essas respostas vão vir carregadas de opiniões próprias, de vivências próprias, mas muitas vezes não pode ser que não sirva para o meu filho. Da Uhum. mesma forma, como eu vejo e eu recebo isso com frequência, mães pós-parto, pós-parto não, mães que faz uma pausa na carreira, que vai voltar para o mercado de trabalho, é muito comum. Você tem que trabalhar muito mais a questão da autoestima do que propriamente o currículo. Porque as Sim. competências técnicas, ela trabalhou aí ao longo da vida. Ela tem Uhum. uma trajetória profissional que fala por ela, ela tem uma formação acadêmica, ela tem tudo isso muito bem alinhado. No entanto, ela está numa fase onde ela não se sente mais importante para o mercado de trabalho. Principalmente se ela vai para um processo seletivo, chega na fase da entrevista, e se a entrevista for presencial, ela encontra outras pessoas que estão lá numa condição diferente da dela. Porque você sabe como é que é mãe. Na maioria das vezes a gente não consegue manter uma unha feita, um cabelo bem escovado, na é verdade? O filho é Esquece. prioridade e a gente faz quando dá, principalmente quando eles são pequenos. Então é dessa forma que funciona. E aí, eu vou para a entrevista, então eu preciso me preparar para. Quando ela chega e o entrevistador olha para ela, porque você fez processo seletivo por muitos anos, você sabe como é que funciona. Uhum. Abriu a porta, você olhou para o candidato, você já sabe se aquele candidato tem o perfil que você está buscando ou não. Claro, nós também nos enganamos. Durante a Muito. entrevista, aí a gente consegue confirmar essa informação. Mas assim, o candidato ele tem que combinar com a área, a gente fala, né? Tem que ter com a Uhum. cultura da empresa, ele tem que ter muito disso. E a mãe, quando vai para uma entrevista de emprego, principalmente quando ela faz essa pausa, assim, normalmente ela está cabisbaixa, ela está com a autoestima baixa, ela está no momento em que ela não está se sentindo empoderada. E ela precisa resgatar isso lá de dentro, é o empoderamento profissional. Porque o pessoal, ela está ali no dia a dia, para poder se sair bem nessa entrevista. Acho que isso é de suma importância. Sim, ela tá cansada também, né? Ela tá preocupada, ela tá ansiosa. Então, isso tudo muda completamente a performance dela na entrevista. A gente sabe que o nervosismo é normal, né? Uhum. Se nós hoje formos fazer uma entrevista, a gente vai ficar nervosa. Eu sempre falei isso para os candidatos, né? Quando eles Aham. chegavam, principalmente jovens, né? Eu sempre falava, Sim, se eu for fazer uma entrevista, eu também vou ficar nervosa. Eles olhavam assim para mim, sim, porque a gente está sendo avaliado, né? E sim. uma situação de avaliação causa mesmo um impacto emocional, mas a mãe, ela já está com a autoestima tão baixa, já está tão preocupada, que ela já detona o processo ali, né? Ela É, já chega com pouca autoconfiança. é até um ponto importante. Tem uma história de uma cliente minha que me marcou muito.
ela fez todo o processo de gestão de carreira, ela tinha um ótimo currículo. Ela fez essa pausa, aí ela pausou um ano a carreira dela, e aí é aquilo, né? Você pausa a sua carreira, entra numa fase em que o bebê não depende tanto mais de você. Depende, claro, mas a necessidade ela diminui. E aí é o momento que você olha para o lado e fala, e agora? Né? Como é que vai ser minha vida agora? E aí é a hora que eu apareço na vida das pessoas, das mulheres, né? Vamos dizer assim. E aí elas vêm e elas fazem várias perguntas do tipo, será que eu volto para o mercado de trabalho ou eu parto para o empreendedorismo? E aí eu falo, olha, você precisa entender em que momento você está e o que você busca para você. Eu fiz todo um processo de gestão de carreira com uma cliente, ela foi muito bem nas etapas, e aí ela recebeu um convite para fazer uma entrevista. E ela me questionou, Érica, faz um certo tempo que eu não faço entrevista, porque eu fiquei por muito tempo na empresa, na última empresa em que eu estava. O que eu visto, como eu me comporto, e a gente trabalha muito esses pontos durante o processo de entrevista. E nós começamos a conversar e eu falei, olha, eu acho que ninguém peca por pôr uma calça preta, social, básica. Tem gente que até questiona, posso ir de calça preta de brim? Pode. É até o critério. Você coloca uma camisa ou uma blusa mais fechadinha, para que você possa se sentir confortável, nada decotado. Fiz todas aquelas instruções com ela. Você tem esse tipo de roupa? Ela falou, tenho sim. Tenho uma camisa que já está guardada há um certo tempo, que ela é bonita, vai ser usada para essa ocasião, e a calça também. Ok, quando é sua entrevista? Minha entrevista é amanhã às 14. Ótimo. E aí ela me mandou uma mensagem, 1 hora antes do horário previsto da entrevista, em desespero, chorando. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, a camisa não fecha direito os botões. Fechou, mas ficou assim, aparecendo, né? E aí ela não se sentiu confortável, e ela entrando em desespero. Eu falei, calma, vamos olhar para o teu guarda-roupa, que você não tem uma outra blusa? Mas eu acho que isso tirou ela tanto daquela situação, que ela começou assim, a mostrar algumas blusas, mas muito nervosa, e ela falava que nada dava certo. Enfim, ela conseguiu colocar uma blusa que era adequada e foi para a entrevista. E aí depois eu mando sempre uma mensagem para o meu cliente, falo, como é que foi a entrevista? Me fala como é que foi conduzido, o que foi questionado, até para eu entender o que os recrutadores estão perguntando. Ela falou, eu fui super mal na entrevista. No final da entrevista eu quase chorei, porque como eu já estava numa situação assim desconfortável para mim, ela falou, a recrutadora ela ainda teve empatia. Ela ainda foi muito tranquila, pediu para ficar calma, mas é eu que cheguei lá num contexto muito ruim. O fato da blusa não fechar, de eu chegar atrasada, suada, porque isso me tirou totalmente do eixo e eu não fui aprovada. Eu falei, nossa, o quanto que a autoestima, o quanto que essa questão da mudança, né, Cíntia, que ela é muito drástica, afeta a mulher profissional. Sim, afeta, com certeza. E assim, mesmo que ela tenha todo um aparato, que ela tenha toda uma história profissional, é como se ela ficasse reduzida àquilo, né? Aquele momento da vida dela. Então, como é importante a gente trabalhar a autoconfiança dela, Sim. né? Eu também posso comentar uma situação que eu vivi com uma ex-cliente minha também. Fiz também trabalho de gestão de carreira uma época e fiz com uma cliente que tinha ficado 2 anos fora do Brasil. Ela tinha 2 filhos e ela tinha ficado fora do Brasil. E lá ela não trabalhou. Só que assim, ela esqueceu completamente, quando ela me procurou, que ela tinha feito um curso lá, que ela tinha feito uma especialização lá, que ela estava falando inglês melhor do que quando ela foi, mas na cabeça dela, o que ficou, né? Fiquei 2 anos fora do Brasil, cuidando dos meus filhos. O que eu falo? Né? O que eu falo quando me perguntarem por que eu fiquei 2 anos fora? Caramba, você estudou fora, você tem inglês fluente, né? Olha quanta coisa que você desenvolveu nesse período. E é aquilo que você falou, né? A gente não olha para as competências que a gente desenvolve. É muito comum porque é uma exigência, eu digo que é uma exigência do meio, mas é uma exigência nossa também. É, Uhum. é fato, semanalmente eu atendo pessoas que não conseguem enxergar a trajetória profissional,
não consegue vender isso no próprio currículo. Eu falo, olha, agora você virou um produto, a tua experiência profissional é um produto, então a gente precisa vender isso no currículo. E tem também uma outra questão que eu acho que você deve ter vivenciado isso também. A mulher às vezes fica um certo tempo longe do mercado de trabalho, resolve voltar. E aí ela já não se encontra mais naquilo. A primeira pergunta que elas me fazem é: quero voltar a trabalhar. Preciso ter um currículo? Sim, precisa ter um currículo atualizado. Vai contar, vai ficar mal para mim colocar essa pausa, falar que eu fui mãe? Não, não fica. Você justifica isso durante a entrevista. Ok. Aí elas falam assim: acho que agora eu vou querer empreender. E aí no processo de gestão de carreira a gente usa a ferramenta do Design Think para poder fazer aí toda um aparato de informações para que ela possa olhar para aquilo e entender se de fato ela quer empreender. Porque tem pessoas que entendem que o empreendedorismo é a única, vamos dizer assim, é o que resta. No entanto, eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que o nível de resiliência, de disciplina que você precisa ter, ele é gigantesco. E tem uma outra situação. Tem gente que fala assim: eu não me vejo mais na área em que eu estava. Aí já não é mais um caso para a Érica, né? Porque aí a pessoa olha para mim e fala assim: Érica, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê, e eu também não quero voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes. Falo, então eu acho que está na hora de você procurar uma psicóloga que possa te ajudar nessa nova descoberta, até para que você possa olhar para você e entender o que de fato você quer, para que aí a gente comece de fato um processo efetivo. Você recebe também muitas pessoas nesse quesito, né, Cíntia, para trabalhar as questões voltadas para psicoterapia, para toda essa situação. Essa questão da autoestima, da autoconfiança, essa questão da insegurança quanto ao que fazer, essa sensação, né, Érica, eu acho que você deve ter visto isso também aí na tua experiência, essa sensação de querer mudar algo, mas não saber o que. Sim. Né? Essa sensação, assim, será que é o trabalho? Será que é abrir uma empresa? Será que é, sei lá, vender alguma coisa? Né? Será que é ficar com o meu bebê? Aí já começa a entrar outras questões, né? Mudar de cidade, mudar de casa, mudar o visual, assim, mudar alguma coisa. E não é o trabalho o foco, muitas vezes é uma questão interna, né? É uma questão que está ali dentro dela, o incômodo que precisa ser resolvido. Sim, eu sou muito a favor de terapia, eu acho que a gente precisa. Eu venho de uma situação onde eu falo que tem os preconceitos, né, e os pré-julgamentos. Antes de eu ter filhos, eu tinha alguns pré-julgamentos do tipo, mas eu via uma criança fazendo birra no supermercado, eu falava assim: nossa, mas essa mãe não conversou com essa criança antes de sair de casa? Será que ela não consegue controlar o próprio filho? Hoje, mãe, eu já olho para aquela situação e digo assim: nossa, eu tenho vontade de ir lá e abraçar ela e falar: tá tudo bem. Eu não, nem olho para a criança naquele momento, porque eu sei que a criança também é o foco para ser olhado, mas eu olho e falo: tá tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem. Porque a gente sabe que existe um turbilhão de sentimentos e de emoções por conta disso. E a gente vai mascarando. Principalmente quando a gente tem filho. A gente prioriza o filho, a gente tem que equilibrar lá os pratinhos tão famosos da Cíntia, da maternidade, da casa, do marido, da vida profissional, tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai assim: tá caindo aqui, deixa eu girar, tá caindo ali, deixa eu girar, e a gente fica por último. E aí, quando passa uma determinada fase, aí você começa a se olhar novamente, você começa a olhar para você e falar: peraí, tem uma pessoa perdida aqui dentro, eu preciso resgatá-la. E aí, a primeira coisa que acontece é o incômodo. Algo está me incomodando, mas eu não sei o que. Preciso olhar para isso. E aí elas chegam. Aí tem gente que fala assim: não, eu vou lá que a Érica vai resolver meu problema, que ela vai me colocar no mercado de trabalho, porque se eu arrumar um trabalho bacana, ganhando bem, vou resolver o meu problema. Eu falo: não é bem por aí. Não necessariamente. Eu acho que você precisa resolver o incômodo primeiro, precisa entender de onde vem o incômodo. Exato. E cai muito naquela situação.
Hoje o que eu mais recebo. Érica, você sabe de alguma vaga home office ou empresas flexíveis? Porque eu quero voltar a trabalhar e eu vi que isso está super em moda. Então eu quero trabalhar numa empresa assim, descolada, flexível, com home office. Falo, bacana. A criança já está matriculada para ficar integral na escola e eu vou ser feliz da vida. Eu falo, ok. Não funciona muito bem assim, né? Aí Mas entra aquela questão que a gente falou, planejamento, que muitas vezes pode não dar certo, né? A gente precisa flexibilizar. E uma outra questão é o mito também com relação ao empreendedorismo, né? E você sabe disso, eu sei disso, numa outra fase da vida da minha filha. Minha filha já era maior quando eu resolvi empreender. Mas as pessoas, elas têm uma noção de que empreendendo vão trabalhar menos. hum, E a gente sim, trabalha muito mais. A diferença é que a gente consegue organizar os horários de acordo com as demandas. Mas a gente trabalha muito mais. Então, é uma muito. escolha também. É uma escolha que precisa ser consciente. É, porque é aquilo que eu sempre digo, quem me vê no portão da escola, meio-dia, buscando as crianças, fala assim, ah, não está trabalhando, né? Porque consegue vir aqui Isso. buscar as crianças, me vê no supermercado de manhã, fala assim, ah, ela não trabalha. Olha, fato, meu pai até hoje acha que eu não trabalho. Por quê? Porque para ele trabalhar é entrar às 7, sair às 5, passar cartão. Ele tem essa visão, não adianta. As pessoas não entendem que o mercado de trabalho mudou muito, né? Querendo ou não, pós-pandemia mudou mais ainda. Mais A- ainda. as transformações elas só começaram e a intenção é de que elas sejam, né, drásticas para os próximos anos. Então, as pessoas precisam começar a entender isso. Por quê? Na maioria das vezes, as empreendedoras, eu recebo muitas mulheres falando assim: eu quero empreender, mas eu não quero ser influencer, tá? Eu não quero ficar o tempo todo lá, blogueira, não é minha praia. Mas eu queria falar sobre maternidade. Falei, onde? Na internet. Mas eu não quero ser influencer. Opa! É, tem todas essas questões para ser trabalhadas. Eu falo, eu entendi o que É, você precisa. Enfim, é muito complexo empreender, você precisa ser muito resiliente, você precisa entender que não é mais CLT, que o seu salário depende de você, que você precisa buscar cliente, que você precisa estar muito forte no seu propósito para que na primeira proposta que você receba por um salário fixo, que nem precisa ser tão atrativo assim, você não resolva deixar tudo para trás e ir. exato, né? E muitas vezes quando você começa a ter os primeiros obstáculos, né? Os primeiros nãos que você ouve quando você apresenta uma proposta, algum cliente que desiste no meio do caminho, e você já começa a pensar, ah, vou procurar uma vaga no LinkedIn, Sim, é a né? primeira coisa. Exatamente, porque sim, os obstáculos surgirão. Érica, também eu estou aqui pensando numa questão que para mim é fundamental, e eu sempre comento muito isso com mães, né? Desde as empresas onde eu trabalhei, até as mães que eu recebo hoje na psicoterapia, enfim, ou as mães, as futuras mães, né? Aquelas mulheres que querem ser mães. Mas como eu consigo lidar com essa questão da culpa, né? De deixar minha filha, porque eu gosto muito de trabalhar, ou deixar meu filho. E aí eu me lembro muito do que aconteceu comigo, né? Quando eu retornei de licença, maternidade, eu fui desligada e fiquei um tempo com minha filha. Só que a mesma questão que você comentou desse incômodo, né? Preciso descobrir o que eu tenho que fazer, começou a surgir num dado momento. Falei, não, pera, eu não tenho um adulto para conversar, né? Eu só estou aqui falando das marcas de leite, Aham. né? E falando sobre fralda, eu preciso, né? E outra, eu sou uma profissional, eu tenho uma carreira, né? E aí eu comecei a questionar aquela coisa toda, mas e agora? Aí um dia me deu um estalo, eu falei, não, minha filha merece uma mãe realizada. E eu Sim, sou realizada trabalhando, né? E isso, para mim, é muito importante. É o meu ponto mesmo de partida. Se eu estiver bem, eu sei que eu vou conseguir ser uma mãe feliz e minha filha vai perceber isso. perfeito, Cintia. Acho que a sua colocação é perfeita e é bem nessa situação que a gente vai. Eu escuto relatos assim, de amigas, na maioria das vezes. Quando eu trabalhava na empresa X,
Eu era assim, eu era assado, eu fazia tal coisa, eu saía. E até eu escutei uma influencer comentando há um tempo atrás, por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso sair para tomar uma cerveja com as minhas amigas? Todo mundo recrimina as mães, né? Pré-julgam as mães. E ela falou, por que que eu não posso tomar uma cerveja com as minhas amigas? Por que que eu não posso deixar o meu filho na casa da minha mãe para eu poder dormir 2, 3 horas? Para eu poder descansar? Então, são crenças limitantes que nós introduzimos. Eu acho que a maternidade traz muito disso, porque você acaba sempre se inspirando em mães empoderadas, mas se espelhando em algumas realidades que você tem. E isso é que é o problema, esse espelhamento em algumas situações. Até porque a própria sociedade vai te cobrar, nossa, mas quando a sua mãe teve você, ela não agia assim. E o mundo Exato. muda, o mundo mudou o tempo todo. Eu falo, nasce um filho, nasce uma mãe culpada. E a gente precisa, assim, se policiar, porque a gente está o tempo todo sentindo culpa. E na maioria das vezes fazendo o caminho inverso, tentando recompensar essa criança por algo que a gente está sentindo, né, por um sentimento nosso, e não por algo que a criança percebeu ou sentiu. A culpa é nossa, não é deles. Eles não têm esse Uhum. sentimento. E outra fala que é muito importante é que é assim, eu sou a melhor mãe para o meu filho, porque eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Ninguém nasceu sabendo ser mãe. A gente aprende. São vivências, são experiências, você tem que estar muito antenada, eu falei que antenada talvez seja a palavra correta, para identificar os seus sentimentos. Os Uhum. sentimentos são de extrema importância. Por que que eu estou infeliz? Por que que eu não estou interessada em continuar? O que que eu quero para mim? E principalmente que existe uma mulher aí dentro de você que ela existia até o bebê nascer. Então ela está Sim. escondida, tira ela de dentro, porque ela é importante para você, é a sua identidade. Você não pode se perder dentro da maternidade. A gente faz isso com muita frequência, principalmente no primeiro ano. No primeiro ano eu sei que é humanamente impossível, mas a gente consegue. Eu falo assim, olha, tira ela daí de dentro, recupera a sua identidade, porque você é alguém no mundo. Você precisa sair Sim. de dentro da sua caixinha e olhar para você novamente. Exato. Precisa olhar para a tua história, para tudo que você construiu até Uhum, aquele momento, né? uhum, E olhar para essa potência que você é. É sim. porque cuidar de um bebê, a gente menospreza quando a gente não tem. Quando a gente precisa de muitas habilidades. Olha, Ainda mais de dois, né, Érica? eu que eu digo, Cíntia, olha, é aquilo, o bendito planejamento. O meu filho é muito diferente da minha filha. Eu estou vivendo novas experiências, fazendo novas descobertas. Até esses dias meu marido me falou: Nossa, nós achávamos que nós íamos tirar de letra, mas quantas coisas a gente não está aprendendo com ele. Eu falei: De fato é isso, né? A maternidade é essa questão, é um presente, porque a gente evolui Sim, muito como ser humano e você é obrigado a evoluir. Querendo ou não, você precisa evoluir. na marra, né? Como eu É falei lá verdade. no começo, na marra. É Aprender a lidar com verdade. os imprevistos se virando nos 30. Aqui tem um comentário, deixa eu ver, a Regina falou, é preciso estarmos muito atentas quanto à cobrança do mundo em relação a nós, mulheres, e à autocobrança, sem dúvida. O quanto que a autocobrança, às vezes, é muito maior do que a cobrança do mundo. Sim. Eu acho que a nossa cobrança é gigantesca. A gente está o tempo todo se cobrando, até quando ninguém te cobra. Sim, sim. Ah, mas eu não consegui. Fiz um monte de coisa, né? Fiz um monte de coisa. Quando você olha para trás, você fica até impressionado de ver tudo que você fez. Mas você só foca naquilo que você não fez. Ah, mas eu esqueci tal coisa. É, é bem por aí mesmo. A gente só pensa, quem nunca deitou na cama e lembrou, puxa vida, coloquei o uniforme de molho e não torci. Olha, gente, faço isso com uma certa frequência. Meu Deus, deixa eu correr lá atrás do uniforme. Às vezes você está numa ligação com o seu cliente e a criança está aqui puxando a tua roupa, querendo atenção, querendo água. Eu vivencio isso muito frequentemente porque eu trabalho home office e os meus vão para a escola de manhã. Então, à tarde, eles estão comigo. E o cliente não entende que
é o momento em que você está com as crianças. Aí você precisa ser a profissional, né? Vou me empoderar e vou agora falar de forma, né, estratégica com o meu cliente, e tem uma criança aqui gritando e puxando a minha roupa, querendo atenção, ou querendo água, querendo alguma coisa que eu possa dar. Então, é muito complexo. Eu acho que é aquilo que nós dissemos, as habilidades que você desenvolve são para a vida, porque são muitas. Muitas, com certeza. E a gente tem muitas coisas aí, né, também que a gente precisa levar em conta. A gente está falando muito do pós-parto, dos primeiros anos, mas assim como a vida é um eterno jogo de videogame que vai mudando de fases, os filhos também, né? Eles É, vão mudando de fases e as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? E a é, gente não pode se perder nesse meio do caminho. Cíntia, é bem aquilo que a gente vivencia. Eu falo que a única certeza que a gente tem é que os filhos crescem e as fases mudam. Eu falo que mães entendem mães, na verdade. Eu estou numa fase com os meus, você com a Luísa, com 13 anos, está numa fase totalmente diferente. Vão mudando as fases, mudam-se os problemas, mudam-se a resolução de conflito e a forma como a gente lida com esse contexto todo, não é verdade? E é aquilo, é para a vida. Vai sempre ter a mudança e a gente sempre vai estar lidando com isso tudo. Vai estar lidando. E se a gente pegar isso e transferir para o mercado de trabalho, é exatamente isso, né? As empresas mudam, a realidade do mercado muda também. Nós estamos vivendo hoje um momento muito diferente, né, Érica? Um momento que antes nós não tínhamos. Não eram todas as empresas que tinham home office como prática. Elas foram obrigadas a ter essa prática, né, por conta da pandemia, e aí os filhos em casa, sem escola, e aquela confusão. Então, assim, a gente teve que aprender novas habilidades. Com certeza isso vai ter um reflexo no futuro muito importante também, né? A gente vai ter que exercer a flexibilidade e a adaptabilidade cada vez mais. É até interessante essa sua fala, Cíntia, é para a gente finalizar esse assunto, porque as profissões que os meus filhos, os filhos de muitas pessoas vão exercer, talvez elas não foram nem criadas ainda. Sim. A gente percebe isso muito claramente. O que acontecia antes, as pessoas tinham as possibilidades aí, as áreas de formação e trabalhar dentro daquilo. Hoje, uma área de formação te permite fazer N trabalhos, né? Desenvolver N trabalhos, e isso te dá possibilidades. Na semana passada, eu atendi uma senhora, ela tem 52 anos, e ela trouxe muito claro na fala, viu? Eu comecei a mexer com esse negócio de internet e eu gostei. Eu falei, gostou? Eu quero trabalhar com esse negócio de gerenciamento de mídias sociais. Eu quero trabalhar com isso. Você acha que é possível eu com 53 anos? Por que não? Eu falo que o céu é o limite, você tem que ir atrás dos seus objetivos. Busca formação, busca informação sobre a área. Eu acho que a internet ela abriu todas essas possibilidades. É um leque de oportunidades, basta querer e ter um objetivo para correr atrás. Então, a pandemia possibilitou, mas o mercado de trabalho ele é assim, ele está aberto a N possibilidades. Sim, sem dúvida, tá? Muito fervendo essa coisa da internet e é uma possibilidade muito real, né? Cada vez Sim. mais o mundo está aqui na internet. Olha só, hoje a gente está numa live falando sobre maternidade, já faz um certo tempo que a gente não se vê pessoalmente, no entanto, a gente Verdade. fez as nossas conversas, a gente conseguiu matar um pouco da saudade. Quem diria que alguns anos atrás isso era possível? Com essa facilidade? Não, não tanto. Não mesmo. É aquilo, você não pode estar engessado para as mudanças, tem um olhar aberto para tudo, aceita a mudança, se adapte de acordo com a sua essência. Acho que isso é muito importante. Você tem seus valores, tem a sua essência, não pode ir contra isso, mas faz aí algumas adaptações e segue. Segue porque o fluxo é esse, não vai mudar. Exatamente. É se adaptar. Não dá para brigar com aquilo que a gente não pode controlar, né? É humanamente impossível. É isso que
que ele deixa a gente ansioso, é querer controlar aquilo que a gente não consegue controlar. Não, 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 não. É, a Danúbia, que cuida das minhas redes sociais, ela me falou isso esses dias. Eu falei, nossa, sua fala é muito clara. Eu vim para descomplicar e não para complicar. Falou, eu quero fazer as coisas fluir. Eu sempre vou achar uma saída, uma possibilidade, porque eu não posso canalizar no problema. Eu tenho que canalizar na situação. Então vamos descomplicar. Falei, você está coberta de razão. É este o caminho. É, com certeza, adorei a Danúbia. Olha, a gente teve aqui muitos comentários bacanas. Teve aqui, né? Gislaine diz, também sinto que mulheres que decidem ter filhos com uma idade um pouco mais tarde é mais difícil que ter filhos bem jovens. A nossa cobrança é muito maior, eu não tenho dúvida. Sim, Ó, sou sim. só fã, Érica, diz ela. Que linda, hein? Ai, muito obrigada, Gisela. Muito obrigado mesmo. É, eu também sou sua fã. E agradeço demais por você ter aceitado o meu convite. Eu acho que eu não poderia chamar outra pessoa com tanta vivência em atender mulheres, em atender mães, em apoiá-las nesse momento tão essencial, né? Sim. E você não poderia faltar aqui nesse momento. Olha, eu que fico lisonjeada com o convite, fico feliz por você ter se lembrado de mim. Acho que esse é um tema que ele é extremamente rico. Quando a gente vivencia ele na prática, ele traz ainda mais conhecimento para que a gente possa compartilhar aí com outras mães e para entender que tá tudo bem. Você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. E Fica tá tudo bem. tranquila, não é verdade? Fica Não dá tranquila. para dar conta de tudo, exatamente. É isso aí. Gente, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Passou voando, mas a gente está aqui há quase uma hora. Que Foi um maravilha. papo muito gostoso. Muito Obrigada bom. de coração. Gente, muito obrigada. Eu espero ter a oportunidade da gente compartilhar mais conteúdo, trocar mais Sim, experiências para que a gente possa dividir aí. Acho que a gente juntos somos mais fortes, é aquela bela frase, na verdade, sim, taxativa, mas é assim, uma empoderando, apoiando e tendo empatia pela outra. exatamente. Esse é o pilar aí do projeto, né, Érica? É ter essa certeza de que a gente quer ajudar outras mulheres e que a gente consiga fazer com que o próprio grupo possa contribuir também. Sim, Então, se vocês tiverem aí a possibilidade de dividir histórias de vocês, ensinar alguma coisa, vai ser muito bacana contar com vocês aí no próximo evento. perfeito, Cíntia. Obrigada. Imagina, E obrigada a você. obrigada, gente. Muito boa noite. Obrigada, Érica. Obrigada de coração por estar aqui. Um beijo para a Mariana e para o Rafa. Um beijo para a Luísa. Obrigado vocês por a participação. E, por favor, mandem suas dúvidas, perguntas. Tenha lá na página do Mulheres toda essa questão aí das nossas redes sociais. Manda as dúvidas e as E perguntas que a gente vai respondendo para vocês. é isso aí. Um beijo grande, gente. Obrigada por estarem aqui. E agora a gente tem um encontro na segunda-feira que vem com a Jaqueline para falar de como melhorar a sua relação com a comida. Com certeza vai ser um papo muito Necessário. gostoso também. E você tem um monte Necessário. de fã, um monte de admirador aqui. Ai, que lindo! Eu fico muito feliz. Ai, que bacana. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.